Saúdo a amada Igreja com a paz do Senhor, a todos que estão acompanhando esta aula, a todos que vêm me vendo ao longo das semanas aí, vendo eu, a Ingrid, o Ailton, Pai do Senhor novamente. E estamos aqui na nossa penúltima aula, tá quase acabando o semestre também, logo logo a gente troca, né? Troca de material. E bom, essa aula aqui vai ser postada dia 21, então espero que vocês estejam tendo um bom domingo. Vamos para nossa lição 12, a penúltima, tá no fim do fim, que se chama As cidades de refúgio são estabelecidas. Texto do dia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos capítulo 46, versículo 1. Síntese. Assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Vamos lá, vamos começar aqui a aula. Texto bíblico. Josué, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vós sejam refúgio do vingador do sangue. E, fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á na porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então, tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. E, se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento, e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então, o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Comentários. Na introdução. Chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galhardia sua missão. Vamos lá, a partir da parte 1, capítulo 1. Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança. Sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada em Canaã. Acusado de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, irá à cidade de refúgio, que é o lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançasse. Lá, apresentaria seu caso à porta da cidade, à sala de audiência, e, havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular. No caso, acredito eu, que seja o sumo sacerdote. Caso fosse absolvido, o agressor demoraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Analisando esses detalhes, maravilhamos-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Irmãos, o que podemos entender aqui desta passagem da Bíblia é que quando alguém matava outra pessoa sem intenção, sem o intento de matar ela, ele podia recorrer a essa cidade de refúgio, explicar a sua situação e ser perdoado. Ficar ali até a morte do sacerdote e depois ele poderia voltar para casa. A gente vai ver mais adiante bastante comentário em cima disso e eu quero comentar desde já para os irmãos irem acompanhando e irem entendendo. Irmãos, pensa nessa situação. Você cometeu um pecado, mesmo sem intenção. Você vai, se confessa ali na frente do sacerdote, do júri, e você é aceito, perdoado, tem onde morar, fica na cidade, fica protegido. Pensa nisso. Pensa o quão forte e o quão maravilhosa é a justiça de Deus.
Vou voltar nesse assunto mais pra frente, porque ao longo desse capítulo do próximo vai discorrer sobre isso. Mas é maravilhoso, irmão. Se assemelha a nós irmos buscar Deus, buscar o refúgio de Deus. A gente chega com... Aqui vai falar, né? Eu vou acabar repetindo isso, mas é muito importante. A gente chega arrependido a Deus. A gente chega com pecado nas nossas costas, preocupado, desesperado. Imagina o desespero de alguém que matou uma pessoa sem querer, a culpa dela, e ainda tem que fugir de quem for vingar essa pessoa. Tem que fugir desse inimigo. Irmãos, nós, ao aceitarmos Deus na nossa vida, ao chegarmos diante dele e pedirmos perdão, confessamos nossos pecados, não somos nós reivindicados por Deus, não somos nós separados para uma cidade de refúgio, onde Deus nos protege. Deus está lá, independente do que a gente aconteceu, o que ficou para trás, acabou. Essa é o quão linda e o quão maravilhosa é a justiça de Deus. Isso. Segunda parte. O significado espiritual das cidades de refúgio. Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança, com soldados, armas, que nem eu imaginei a primeira vez lendo. Bom, mas sobretudo pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto. Assim, são tipos do Senhor Jesus Cristo, pois quando as pessoas, cansadas e sobrecarregadas, vão a Ele arrependidas, buscando segurança eterna, Ele lhes tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhes um sorriso, um senso de responsabilidade, para que não pequem mais, um fardo leve, que nem fala em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 ao 30. E em contrapartida oferece-lhes alívio e refrigério, que nem eu falei, discorri sobre o capítulo 1. Deus coloca um senso na gente, mas quando a gente aceita a Jesus Cristo, quando você aceita e você começa a se analisar, você vê que você tem esse senso, você evita pecar. No nosso primeiro amor é infinitas vezes mais forte. Ninguém precisa falar pra você não peca, ou isso é pecado, ou aquilo é errado. Você naturalmente o faz. Então, quando forem orar e se isso tocar no nosso coração, oremos a Deus pedindo para que esse senso seja igual no nosso primeiro amor. Amém. Parte 3. O perigo de sair da cidade de refúgio. Presta atenção nesse título, porque quando acabar dessa parte eu vou voltar nele. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matasse, não seria culpado do sangue. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, o que se assemelha à promessa de Deus, que está no livro de João, capítulo 10, versículo 18. A promessa de que Jesus jamais ia deixar suas ovelhas serem arrebatadas de sua mão. Todavia, ainda existia a proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, claro, usando seu livre-arbítrio, transpor os portões e seguir o caminho dele, o que seria muito perigoso diante da fúria do que esperava lá fora, no caso, no Vingador de Sangue. Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio, chamada Jesus Cristo, não é uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. Irmãos, o título aqui que eu falei pra gente prestar atenção é o perigo de sair da cidade de refúgio. É o perigo de sair da presença de Deus. Nós nunca devemos deixar a presença de Deus. Somos constantemente avisados disso e temos já na nossa cabeça de que não devemos sair da presença de Deus, porque nada de bom vai vir da gente abandonar a Deus. Ele nunca nos abandona, Ele cuida da gente. E a palavra cuidar é um dos pilares para você entender, começar a entender o que Deus faz pela gente. Lógico, nunca saberemos tudo que Deus faz pra gente. É parte do plano dele. Mas o perigo de sair da presença de Deus é enorme. Aqui é o risco iminente de morte eterna. E acho que um perigo maior que esse é muito difícil de existir. Segunda parte, segundo capítulo, parte 1. Eu sempre confundo qual que é a parte, qual que é o capítulo. Mas
A segunda parte diz: os levitas exigem sua herança. Capítulo 1. A demora em conceder a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio no que foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles, mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles as reivindicaram. O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Por isso, deve ter-se todo cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino. O princípio este que é: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aqui diz que os levitas eles ficaram maravilhados com o que eles receberam e esqueceram de ofertar. Irmãos, acredito eu que provavelmente acontece bastante. É você pedir tanto algo a Deus que quando você receber, você sai da presença dele. Acontece. Já vi testemunhos assim e bastante gente alerta. Quando recebermos algo de Deus, não devemos esquecer do quanto a gente pediu aquilo e o quanto Deus é maravilhoso por nos dar. Não devemos esquecer de Deus nesse processo. Recebemos algo, a gratidão tem que vir do coração, temos que ser eternamente gratos pelo Senhor e nunca por algo que a gente pediu tanto e a gente acabou recebendo, deixar Deus por isso, porque isso é uma forma de ingratidão também. Pense que se você recebe algo colocando nos padrões humanos, você recebe algo de alguém e depois você despreza essa pessoa, você é uma pessoa ingrata. No caso de Deus, é pior ainda, por ser Deus. Parte 2, capítulo 2. O estabelecimento das cidades dos levitas. Os levitas receberam 48 cidades, e em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha para o pasto, e mais 450 metros após, 900 metros ao todo de cada lado, e a cidade no meio, para ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço, por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos, de honra, espalhados por toda a terra prometida. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades na terra de Judá e Benjamim, próximas a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei, e ali se edificaria o templo do Senhor. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus, e por isso eram sustentados por Israel. Deus cuida daqueles que Ele chama, e isso a gente põe à prova todos os dias. Onde você está agora, o que Deus já te deu, o que Deus já fez por você, que a gente nem sabe, mas o que já foi revelado, Deus cuida daqueles que Ele chama. Nunca esquece disso. Se você acha que você está passando por uma prova que, nossa, você não vai aguentar, se você acha que onde você está é o fim, Deus cuida daqueles que Ele chama. Capítulo 3. A fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois Deus, Senhor a Israel, toda a terra que jurara dar a seus pais. E palavra alguma falhou em todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E que, enfim, chegara o tempo da paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todas as coisas que sucederam desde o dia que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. Parte 3, capítulo 1. 2 tribos e meia são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante que ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra de possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas casas, de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçarem seus familiares. A missão que lhes foi outorgada e que abraçaram com todo empenho estava concluída. Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizar algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem. Nem sempre todos conseguem completar todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que os propósitos de Deus estão sempre sendo alcançados.
A conquista integral de Canaã, conforme prenunciado pelo Senhor, cumpriu-se, séculos após, no auge da monarquia judaica. Aqui a gente vê o quanto duram as promessas de Deus. Séculos. Deus disse algo séculos atrás e séculos depois foi cumprido. Deus sabe de todas as coisas e a promessa dele nunca falha. Isso, quando a gente recebe a promessa, é o que nos dá segurança. É vendo passagens assim que a gente tem a segurança das promessas de Deus. Ele prometeu para você, de todo jeito vai se cumprir. O que está acontecendo agora, trabalha para que ela seja. Capítulo 2. Exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor, conforme a determinação de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos das outras tribos. Josué os exortou a que tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis. Que grande advertência para a igreja dos dias atuais. E olha que esta passagem foi escrita há muitos anos atrás. E esse livrinho aqui da nossa aula foi escrito no começo desse ano, provavelmente. E essa advertência é para os dias de hoje. Para vocês verem o quanto a palavra de Deus é atemporal. Por que é para os dias de hoje? O período que a gente está passando, a pandemia do coronavírus, nos mantém distante do templo do Senhor. Eu, por exemplo, já faz meses desde a última vez que eu fui à igreja. Mas a igreja somos nós. O templo do Senhor é para nós nos reunirmos, mas a igreja somos nós. E que grande advertência é essa? Guardar com diligência as palavras do Senhor. Irmãos, é um período que a gente, infelizmente, vai ver muita gente caindo. Muita gente que não guardava com diligência a palavra do Senhor e ao se afastar do templo do Senhor, perdeu as palavras dele. Não sejamos eles. Não sejamos estas pessoas. Sejamos as pessoas que guardam. As pessoas que guardavam, guardam e continuarão guardando as palavras do Senhor em nossos corações. Capítulo 3. E o último, no fim, o altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, nossa, tá me dando vontade de chorar, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, mas apenas de um memorial, as tribos que ficaram a oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento e cumplicidade no serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Essa importância da comunicação é muito boa de se refletir, porque muitas vezes temos falhas de comunicação com os irmãos da nossa igreja, e eles com a gente, e a gente acaba dividindo. Seja dividindo um grupo menor, seja você se dividindo de só mais uma pessoa, vocês vocês têm esse conflito de ideia. É bom, irmãos, a gente se alinhar com a igreja como um todo, porque nós somos um todo em Cristo. E é importante para todas as pessoas, de todos os cargos da igreja, buscar quebrar essa barreira semântica entre todas as pessoas que ali estão. Você saber se comunicar com todas as pessoas, viver em unidade, é muito difícil. Isso é verdade, nós somos seres humanos e constantemente estamos em conflitos de ideias, conflitos de ideais com outras pessoas. A igreja é só mais um ambiente que a gente vive com várias outras pessoas. Então é importante nos comunicarmos e vivermos em união, em unidade. Conclusão. A principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Essa é a certeza que a gente tem. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza,
socorro bem presente na angústia, Deus que nunca falha, Deus que nunca falhará. Essa é a verdade que a gente tem cravado nossos princípios, enraizado no nosso ser. É confiar em Deus e saber que tudo que acontece é para o nosso bem e trabalha para o bem daqueles que creem em Deus. Me emociona muito saber que tudo que a gente passa, que tudo que vai acontecendo na nossa vida, sabe? Isso nos leva a um bem. Todas as adversidades, elas servem para lapidar quem nós somos, lapidar nossa fé, para deixar ela maior, mais bonita, mais viva. E tudo que a gente passa, no final ali, no final dessa parte da nossa vida, chega num bem. Essa é a certeza que a gente tem. E essa é a certeza que me guia, acredito que guiou muitos também. Aqui acaba a última aula que eu vou dar nesse semestre. Aqui, na próxima aula, vai fechar esse ciclo, esse livrinho. Obrigado a todos. Agradeço a todos que estão acompanhando. Que a paz do Senhor esteja com cada um. Esse é o maior bem que eu posso desejar a vocês. Que Deus esteja na vida de cada um. Amém e obrigado.